Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um Devaneios do Café. Hoje, acompanhando aqui de casa. Por alguns intempéries do tempo, hoje eu teria que fazer aqui de casa o nosso Devaneios, mas nossa casinha, o SEI de Campinas, continuará sendo, provavelmente por muito, muito tempo, o nosso encontro principal aqui das quartas-feiras. Então, hoje nós não estamos no SEI, mas em breve retornaremos lá. Semana que vem, se der tudo certo, nós estaremos lá novamente. E boa noite, pessoal. Deixa eu só aqui arrumar as coisas para nós começarmos a live. Então, hoje Devaneios do Café, feito de casa. E só esperar o pessoal chegar aqui, deixa eu ver se está tudo certo. Tudo certo. E hoje a proposta é continuarmos a conversar com o tema que nós falamos na semana passada. Acho que tinha muita coisa que não pôde ser tratada, não pôde ser trabalhada na semana passada, e hoje nós vamos voltar aqui. Boa noite para a Gleide, que está chegando aqui conosco. Olá, Gleide, tudo jóia? Quanto tempo, hein, Gleide? Deixa eu só arrumar aqui minha cadeira também. Tudo bom? Seja muito bem-vinda aqui ao Devaneios do Café, Gleide. Boa noite para a Eliane também, que está chegando. Olá, Eliane, tudo bom? Geralmente a gente faz às 7h30, né? Hoje eu iniciei uns 3, 4 minutos mais cedo. Então, o pessoal que geralmente das 7h30 já está chegando agora. Então, hoje nós vamos continuar o nosso tema da live passada, né? Na live passada nós começamos a falar sobre vocação pessoal. Então, o que é essa vocação pessoal? É um chamado. É a vocação pessoal, um chamado, um senso de destino, como nós vimos lá o Hillman falar, também vai por esse caminho. Boa noite para Tatiana Morels, que está chegando aqui conosco também. Boa noite, Tatiana. Tatiana está sempre conosco. Seja muito bem-vinda também. E hoje, acho que o legal, o interessante da gente tratar desse tema é porque o Hillman, que é o autor aqui que a gente vem falando, vem comentando por tantas inúmeras lives que nós já fizemos, e aí já até me fizeram uma pergunta, né? Por que você fala tanto do Hillman e não tanto do Freud e tudo mais? Tem um motivo sim, tá? E não é só um motivo pessoal, apesar do meu apreço pessoal pela obra do Hillman, mas não é só isso. Mas como o nosso propósito aqui é o devaneio, é falar, né? O que é? A gente já falou sobre isso, mas o que é o devaneio? É poder falar através de imagens também, as imagens poderem falar através delas mesmas, se a gente puder colocar de uma forma até mais radical. E diversos autores, né, os autores clássicos, o Jung, o Freud, entre tantos outros, Lacan, eles encaminham-se para uma linguagem mais conceitual. E o Hillman, ele não faz isso. O Hillman, ele tenta ao máximo falar a coisa por ela mesma, sem usar tanta linguagem conceitual. Até mesmo quando ele usa uma linguagem conceitual, ele vai falar de um complexo e coisa do tipo, ele tenta rever esta própria linguagem. Ele faz esse trabalho. Inclusive aquele livro que eu sempre cito, né, o Revendo a Psicologia, ele é exatamente este tipo de trabalho. Ele desestrutura, ele destrincha, ele deforma diversos pontos que a própria psicologia já traz, que já se tornam muito rigorosos, rígidos, por conta de uma conceitualização, e ele quebra um pouco esse olhar para ver de novo, no sentido de ver de novo para ver melhor. Então, através de uma linguagem não tão conceitual, a gente consegue ver melhor, a gente consegue ver novidades acontecendo dentro de uma coisa que ela é como se fosse um diamante bruto, né? Vamos colocar ali que uma imagem de devaneio é como se fosse um diamante bruto. Ela provoca
e ao mesmo tempo ela precisa de um certo refino, de um tratamento para que nós conseguimos enxergá-la melhor. O diamante está ali, todo o seu valor, todo o seu potencial já está na pedra ali, mas refiná-la, né, lapidá-la, melhor dizendo, é um trabalho de ourives, é o trabalho que a gente faz, né, quem é psicoterapeuta, quem trabalha com clínica, entende-se que nós estamos ali, não é para transformar uma pedra em outra, não é para pegar ali, sei lá, uma brita e transformar em outra coisa, não, mas é extrair o melhor daquilo que está acontecendo. Esse trabalho de lapidação vai extrair o melhor daquela pessoa, daquele sujeito, daquele indivíduo que está chegando ali e ele quer ser outra coisa, né? Então o Riemann mesmo, ele brinca, né, que a pessoa, quando ela vai para a terapia, é para ser abençoada, não é para mudar nada, ela vai lá para ser abençoada. Mas a mudança que nós entendemos em psicoterapia complexa e profunda é uma mudança em relação a si mesmo, e não em relação ao que eu deveria ser sobre si mesmo. Então, isso é importante sobre o tema que nós vamos trabalhar e continuar a trabalhar hoje, tá? Não estou só falando à toa também, não. Boa noite para a Enila, que está chegando aqui conosco. O João batendo palminha. Obrigado, João Paulo aqui. Deixa eu ver mais quem está. A Joana chegando aqui. Boa noite, sonhadores. Então, o pessoal aqui que já acompanha nossas lives está chegando aqui conosco. Então, esse é um ponto. E aí, começando a chegar um pouco no nosso livro, né, que a gente vai rever este livro fantástico, né, O Código do Ser. Este livro que, infelizmente, ele está esgotado. Ele só tem disponível em sebo. E aí, eu não sei quanto que está, mas não sei nem quanto eu paguei na época por ele, porque eu também comprei em sebo. Eu paguei R$90 na época. Eu paguei uns R$90. Hoje deve estar uns 200 já esse livro, pelas últimas cotações que eu andei ali vendo na estante virtual. Mas é um livro que eu gosto muito, é um livro, eu vou dizer ali que ele é mais um livro de literatura do que um livro de psicologia, em relação à forma como ele vai tratando, né, o Riemann vai tratando a temática da teoria do fruto do carvalho, né, da semente do carvalho, que ele vai falar, então, é um livro sobre o daimon, que ele vai falar sobre o daimon, trazendo ali uma visão platônica, né, a visão dos gregos antigos, dos primeiros filósofos, mas ele vai tentar pegar ali uma coisa muito interessante. Ele, ao invés do Riemann tentar ver sobre uma perspectiva causalista, ou seja, a pessoa chegou lá por conta de uma história de vida que foi sendo escrita assim por conta de causalidades, por conta de eventos primários que foram dando origem, foram dando base para que outros eventos recorrentes possam acontecer. Ele vai tentar enxergar através de uma palavra bastante interessante, que é a providência. Então, ele vai enxergar a vocação pessoal, esse lugar ali do chamado, através da providência. E o que é providência, se nós formos até pegar em relação à própria essência da palavra, da própria etimologia da palavra? A providência é uma presciência, né, uma precedência em relação a eventos futuros. Então é uma questão de acautelar-se. É uma presciência de eventos futuros a fim de acautelar-se para que eles possam ocorrer. Isto é a providência. Então isso é bastante interessante, porque ali o Riemann pega exatamente essa palavra providência e vai entender que ali dentro dela existe esta cerne da vocação pessoal. Ou seja, a vocação pessoal nesse sentido, se eu puder falar de uma forma meio que simplificada até, seria o invisível atuando em nós. Como o invisível trabalha em nós. Ou seja, não somos nós que vamos lapidar o invisível, mas nós vamos colocar o invisível para
conversar, para dialogar, para refletir, para que ele em si nos lapide. Ele em si nos indique a sua própria providência. Então, é uma noção que sai um pouco da questão da própria genética como sendo uma questão causalista. Até o próprio Hillman vai ler essas questões mais genealógicas, genéticas, em relação a diversas biografias, né, diversas pessoas ali que ele vai tendo como referência, e vai entender que a providência está agindo o tempo todo. Ela está atuante o tempo todo através de mensagens ou de linguagem, através de uma linguagem metafórica principalmente, que está o tempo todo atuante e que precisa ser nivelada, não no sentido de colocar tudo no mesmo nível, mas pelo contrário, mas de perceber diversos tipos de níveis da mesma coisa. Então é aquela noção de oitava, por exemplo. É a mesma nota, só que uma oitava acima. Que ela soa de uma forma diferente. Então é nesse sentido. Acho que também tem essa noção de oitava na astrologia, mas eu não tenho muito conhecimento de como funciona na astrologia. Quem tiver, por favor, pode fazer o seu comentário aí. Deixa eu ver aqui, tem um comentário antes de nós conversarmos com o nosso livro. Tem um da Nenila. Tem um PDF desse livro também. Vou colar lá no chat da página. Ah, bacana, Nenila, né? O chat da página é o canal do Freud Estupefato para quem é assinante da página. Bacana, Nenila, por favor. Se conseguir enviar lá, vai ajudar bastante. E bom, nós tínhamos, pelo que eu tenho anotado aqui, nós tínhamos falado um pouco sobre vocação pessoal, eu tinha feito algumas leituras, e eu tinha parado na página 23 aqui dessa versão que eu tenho da Editora Objetiva, né, mostrando o livro novamente para vocês, o Código do Ser. Eu sempre mostro o livro, em vez de anotar, porque é o que fica salvo nas lives depois, porque o chat não fica salvo. O chat ele simplesmente some quando a live é salva. E aqui eu estou só vendo por onde que eu vou começar, porque aqui tem tanta coisa legal. Aqui o Hillman, esse livro, o que é bem bacana é que ele pega diversas e diversas biografias de pessoas, e assim, pega um toureiro, pega um escritor, pega um filósofo, pega um poeta, pega um ditador, e por aí vai. Ele vai pegando diversas histórias e vai buscando ver como estas histórias foram escritas pela história de alma, não pela história de caso. Então o Hillman, ele também tem essa diferença em relação a principalmente o Freud, né? O Freud, que é o inventor basicamente do estilo de histórias de caso, e do Jung também, que ele vai pegando essa forma de narrativa para construir uma teoria. Aqui, como o Hillman não está preocupado em construir uma teoria, mas em entender a metodologia das imagens e como as imagens procedem por elas mesmas, então ele vai fazer uma coisa diferente aqui. Então, eu só vou ver aqui, porque tem umas coisas bem legais que ele coloca aqui de alguns exemplos de ícones históricos onde o daimon foi agindo. Depois eu vou ler. Mas antes disso, eu queria reler um parágrafo e depois ler um outro que eu não tinha lido, pelo menos eu não me recordo ter lido na live anterior, que é esse daqui da página 23, ó. Que aqui a gente vai entender um pouco melhor. Eu vou ler os dois parágrafos juntos, que a gente vai entender um pouco melhor em relação à providência que ele está comentando. Então aqui ele diz o seguinte, né, nesse primeiro parágrafo da 23. Apesar desse cuidado invisível, é o cuidado invisível com quem propicia, quem olha por nós. Em relação a isso, ele vai entender que é esta ação do daimon. O daimon é um direcionamento através até de negativas, né? A própria forma como o daimon ele se direciona através de nãos. Ele fala, não é bem por aqui. Não vai bem por aqui, que senão não vai.
Então ele não vai dando uma coisa, é aqui que você tem que ir mesmo. Não, ele vai pelo não. Então é mais ou menos uma recomendação, não é uma instrução. E ele aqui diz: apesar desse cuidado invisível, preferimos nos imaginar sendo atirados nus a este mundo, ou seja, sem recurso algum, terrivelmente vulneráveis e fundamentalmente sós. É mais fácil acreditar que alguém heroicamente se faz na vida sozinho, do que acreditar muito bem ser amados por essa providência que orienta, que somos necessários pela nossa bagagem, e que às vezes recebemos a ajuda fortuita da providência em situações de aperto. Posso afirmar isso como um fato normal e conhecido sem citar um guru, testemunhar em nome de Cristo ou reivindicar o milagre da recuperação? Por que não incluir de fato na psicologia o que antigamente se chamava de providência, algo invisível que vela por nós? As crianças são a melhor prova de uma psicologia da providência. Ao dizer isso, não estou pensando apenas nos milagres providenciais, essas espantosas histórias de crianças que caem de grandes alturas e saem incólumes, que ficam enterradas debaixo de escombros após um terremoto e sobrevivem. Refiro-me antes aos milagres banais, quando aparece a marca do caráter. De repente, a troco de nada, uma criança mostra quem ela é, o que precisa fazer. Então aqui, o que é interessante, né, que ele usa até essa imagem da criança, né, que a gente poderia até de alguma forma colocar, não tão banalmente, mas em relação ao próprio Puer. Um interesse sobre algo que brilha para mim mesmo, por si mesmo. Então ele vai colocar aqui que essa providência é o invisível atuante em nós. E é exatamente isso o que uma psicanálise, uma psicologia profunda, busca em relação a uma escuta analítica. O que este invisível fala? O que ele está querendo dizer? Para onde ele está me levando? Estas perguntas não são respondidas através de revelações, pois isto seria uma paranoia. E a paranoia, inclusive, né, já que eu citei o Puer, ela é uma complicação do Sênex. Ela é uma baita complicação do Sênex. Mas, então aqui, é como se este daimon, ele não estivesse então interessado na minha vida cotidiana. Ele não está interessado se eu vou conseguir pagar o boleto na semana que vem. Ele não está interessado se eu vou conseguir, ir no fim de semana naquele compromisso que eu marquei e por aí vai. Não, o daimon não é isso. Ele vai se preocupar, na verdade, é que haja o interesse próprio, o interesse em mim inerente desta pedra bruta que eu acabei de citar, não seja perdido. Pois se ele for perdido, a nossa maior riqueza, o nosso maior brilho também é perdido. Então, nesse sentido, nós precisamos também do tempo, do Senhor do tempo. E aqui ele vai citar um pouquinho, acho que vale a pena citar este último parágrafo aqui, antes dele entrar nesse subcapítulo chamado Chamados, porque aqui ele vai falar um pouco dessa teoria do fruto do carvalho que eu citei agora há pouco. E ele é importante de ser citado. Deixa eu só tirar um pouquinho aqui Aqui em Campinas ou fica muito quente ou fica muito frio. Não tem muito meio termo.
Aqui o último parágrafo da página. É só um minuto também, né? Eu esqueço, às vezes eu fico falando sozinho. Tá dando para compreender alguma coisa, pessoal? Tá ok ou tá uma coisa esquisita demais? Porque aqui eu vou tentar trazer alguns exemplos de biografias que ele traz. Quer ver? Ah, esse daqui é boa. Esse daqui é bem interessante, que ele vai trazendo diferenças, esse aqui. Que depois não, esse daqui eu vou ler depois. Tá ótimo. Ah, obrigado, Joana. Então, estão me localizando. Então eu vou ler um pouquinho dessa teoria do fruto do carvalho para a gente entender. Então aqui ele sai de uma relação causalista, de uma relação ali então o Hillman, ele não se apoia no que a gente chamaria de teoria do trauma, por exemplo. Não é este o apoio que ele está tendo. Ele está se apoiando em outras coisas. Ele está se apoiando numa outra maneira de fazer psicologia. A psicologia do invisível. A psicologia da fantasia atuante por ela mesma. É nesse sentido. A Kenila falando, segue tranquilo, estamos iniciando a viagem. Entrando no ritmo. Sim, a Tatiana também falando. Então vamos lá. A teoria do fruto do carvalho dá uma psicologia da infância. Olha que interessante isso aqui. Afirma a singularidade e o destino inerentes à criança. O que significa, antes de mais nada, que todos os dados clínicos da disfunção pertencem, de certo modo, a esta singularidade e a esse destino. Não são secundárias e nem contingentes. Acompanhando a criança, até mesmo oferecidos a ela, os dados clínicos são parte de seu dom. Isso significa que cada criança é uma criança dotada, que contém dados de todos os tipos, dons que lhes são peculiares e que se revelam de formas peculiares. Muitas vezes desadaptadas, essa palavra, grife aí se você tiver o livro, causando sofrimento. Portanto, este livro trata de crianças, oferecendo uma forma diferente de olhar para elas, de entrar em sua imaginação e descobrir em sua patologia o que seu daimon pode estar indicando e o que o seu destino pode querer. Aqui é um ponto fantástico. Aqui, o Hillman, inclusive, ele discute um pouco esta questão da desadaptação e do sofrimento no livro Revendo a Psicologia, quando ele vai falar da patologização. Ou seja, aquilo que em nós sofre por não estar sendo atendido de alguma forma. Claro que isso é um pouco até simplista demais de se dizer, é bem mais complexo do que eu estou colocando. Mas atendido em que sentido? Escutado. Se nós estamos falando de um chamado, nós também estamos falando de uma escuta. Se a nossa vida não se encaminha de alguma forma para a escuta deste chamado de invisível, atuante, constante em nós, nós sofremos mais. Nós sofremos mais pois nós não estamos seguindo o nosso destino. Estamos seguindo destinos adaptáveis. Aqui é um ponto interessante, porque aqui ele faz uma disruptura em relação à adaptação. Ele está dizendo aqui, até vou falar de uma forma um pouco radical, não tanto assim, porque isso é necessário, não descontando a necessidade de você ter ali uma adaptabilidade em relação ao seu meio, porém, estar muito adaptado a qualquer lugar, a uma relação, ao seu meio, a uma família, ao seu trabalho, seja o que for. Se você estiver muito adaptado, você pode estar fora do seu próprio caminho. E ele vai colocar aqui, para você, para estarmos num caminho que é próprio, eu tenho que estar num caminho que é meu. De uma certa forma, eu preciso de quê? Para saber o que é o meu caminho, para saber não, para compreender, melhor palavra, o que é o meu caminho. Eu preciso ter um contato com a minha solidão. E aí eu faço uma pausa nas leituras, porque é um ponto importante. A partir do momento em que nós estamos e somos
distanciados, somos privados de ter uma relação de intimidade com a própria solidão, de conhecer esta própria solidão, o que acaba acontecendo é que nós... vou colocar aqui a metáfora do fruto do carvalho, apodrecemos. É o que o Hillman vai colocar, inclusive, dentro de um dos capítulos deste livro, chamado A Semente Podre. Aqui ele vai usar também algumas biografias interessantes para falar dessa semente podre. E aí é um ponto, né, pessoal? Porque o que é solidão? O que é entendido nesse ponto como solidão? Porque sem solidão nós não temos uma possibilidade de escutar esse chamado. Esse chamado, inclusive, começa a ser um negócio que me atrapalha. Solidão não é ficar ali sem ninguém ao redor, com a televisão ligada na Netflix. Solidão não é alguém que está ali melancólico, depressivo, porque não tem ninguém. Pelo contrário, se a gente for pegar até um pouco, né, do que o Bachelard enxerga como solidão, como filósofo noturno, ele vai entender que a solidão é, na verdade, uma chama, um tipo de desejo que ilumina partes minhas muito peculiares, não ilumina qualquer coisa. A chama de uma vela, aí no caso, né? Ele vai colocar a metáfora da chama de uma vela. Então, nós somos constantemente privados e até convidados a nos retirar dessa solidão. Quando há um convite de não, assista tal coisa, né? A gente o tempo todo fica preenchendo este espaço constantemente, até mesmo fazendo leituras, até mesmo fazendo viagens, maratonando Netflix, né, streamings, qualquer que seja, ao passo em que isto, de alguma maneira, nos retira, nos priva, o tempo todo essa própria angústia, esse próprio disparate, esse próprio brilho desta pedra bruta vai esmaecendo. Ele não vai conseguindo ter uma possibilidade de conversa. A conversa com ele é resolver. Essa palavra é muito complicada, porque ela é muito comum, ela é muito difundida. Como é que eu resolvo isso? Né? Me dá uma dica, que o Hillman está mesmo colocando. Cuidado com esse negócio de guru. O que é um guru? Guru é uma pessoa que vai lá e fala para você, olha, a melhor coisa para você fazer é você sair desse relacionamento. A melhor coisa para você fazer é você tomar cuidado e agir assim, 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 assado. Isso é um guru. Por mais que talvez seja necessário que esse tipo de coisa aconteça, a partir de um momento que alguém toma esta postura, que não é mais uma postura minha, mas de uma postura de um outro dizendo o que eu tenho que fazer, eu perco total a relação com este chamado em mim. Ele não reverbera, ele não está me indicando nada, ele não provoca uma reação própria, mas uma reação e uma relação de obediência. O que é adaptação senão uma obediência quase que absoluta em relação a uma vida que tem que ser muito bem mantida? Nem vivida, mas mantida. E nem sei talvez que vida seja essa. Ela nem passou por uma avaliação. Ela nem passou por uma possibilidade de um olhar outro sobre ela. Eu não sei, aqui tem alguns comentários. Deixa eu ver como é que está indo aqui. A Gleide. Não me roube a minha solidão, se não valer a pena. Então. Mas a gente... aí é que está, né, Gleide? A coisa talvez mais preciosa
E mais difícil de se manter hoje em dia talvez seja essa solidão que nós estamos comentando aqui. Sem ela, não tem como você ter uma noção de providência que nós estamos comentando aqui. Eu vou até tentar pegar um exemplo aqui de uma biografia que vai falar um pouco sobre isso. A Joana. Aquele que nunca se permitiu estar só, nunca ouviu a verdadeira música de sua existência. Sim, que ela tem o seu próprio ritmo, né, Joana? Ela ou elas, né? A gente não precisa colocar ali a coisa como sendo uma coisa só, mas ela tem o seu próprio ritmo. Ela tem a sua própria batida. Como um coração, né? Se a gente for colocar nesse sentido. É seguir o coração aí também. A Enila. Debaixo da terra, em sua solidão, a semente conhece a si mesma antes de se mostrar ao mundo. E não só ao mundo, até para si mesma, tá, Enila? Acho que é bem interessante isso, com certeza. Mas até antes dela se mostrar para si mesma. Que eu acho que é até um pouco que traz aquele conto do patinho feio. O patinho feio, ele não se enxerga porque até então ele não é pato. Patinho feio é a história de um não pato. Parece pato, mas não é. Vai de pato para cisne, não é de pato para ganso, é de pato para cisne. Então, antes de eu me revelar para mim mesmo, o que é a história do patinho feio? É a história do não. Não é por aqui. Você não é pato. Nessa família que você está, você não cabe. Porque nessa família, todo mundo aqui é patinho, mas você não é patinho. É uma história de não encaixe. Olha que interessante. A vocação do patinho feio é uma vocação de não encaixe, porque eu sou uma outra coisa. E essa outra coisa não está pronta ainda. O que é interessante dessa psicologia da infância que o Hillman traz é: você tem um olhar de providência, de uma ciência de futuro, de um feeling talvez de futuro, mas ele não está pronto ainda. Esse é um ponto importante. Ele precisa de tempo. E esse é um ponto que o Hillman trabalha muito bem, uma das melhores obras dele, né, que é o livro do Puer, ou Puer Senix, como tem umas outras reuniões de artigos ali no livro, né, mas eu acho que ele só tem em inglês por enquanto, que ele vai dizer ali que o Senix é essa ação do tempo acontecendo nessa novidade. Então o tempo, ele é brilhante nesse sentido, ele é um agricultor, ele é um ceifador, ele sabe a hora de fazer com que as coisas apareçam. Tem o seu momento. Aparece, mas não agora. Inclusive até a própria Von Franz, ela fala um pouco sobre isso. Tem uma imagem muito bacana que ela pega ali de sonhos, que ela dá uma comentada sobre isso, que é bem muito bacana. Um dia eu trago ela aqui. A Gleide aqui, peraí. Sabe o lugar onde consegui... Apareceu um aviso aqui do nada de... cancelar aqui. Aqui é a Gleide. Sabe o lugar onde conseguimos cultivar a solidão? O fundo do poço. Obviamente não é o único lugar. Achei que até pensando nessa questão de profundidade, né, Gleide? A profundidade, ela se relaciona de alguma forma com esse movimento também de subida, de ascensão. É um movimento vertical aí que você está comentando. De alguma forma, essa verticalidade, ela traz um eixo. Ela liga um eixo. Ela liga o que está acontecendo embaixo, né, sob meus pés, ou nos meus pés, com o que está acontecendo em cima, na mente, no nous, na cabeça, né, e tudo mais. De alguma forma, isso é o que está acontecendo, sim. Aqui, a Tatiana Morels. A solidão nos permite o silêncio. Um momento de acolher e dar espaço às imagens, permitindo que revelem significados próprios. Sim, concordo com você, Tatiana. Porque até como a gente está colocando aqui essa questão da vocação pessoal como o invisível acontecendo, ele não vai acontecer do tipo, eu vou lá fazer uma consulta de vocação profissional numa terapeuta e ela vai me dizer que ali eu sou um ótimo, sei lá, engenheiro agrícola e não estava sabendo. Não, ela vai dizer assim, olha, parece que algumas coisas se fazem sentido em você encaminhando-se mais para alguma coisa que tem a ver com literatura, com livros, ou que tem a ver com cálculos, ou que tem a ver com engenharia de software e por aí vai.
Parece que você ali pensa e tem ali uma mentalidade como alguém que gosta e precisa estar conectado com o trabalho com mãos. É um artesão de alguma forma, pode ser um artesão de tudo quanto é jeito. Então é mais uma indicação do que uma previsão, né? Estou prevendo o que você vai ser. No previsão no sentido agora de revelação. E aí eu vou sempre lembrar essa frase do Hillman porque ela é muito importante, porque ela é uma frase que mostra um Sênex adoecido, que é: toda revelação é um delírio. Se alguma coisa está sendo tomada em seu aspecto revelador, achei o que eu tinha que fazer e tudo mais, um monte de outras coisas estão sendo postas de lado. Estão ficando, digamos assim, cegadas. Não é nem invisível, mas cegada, que é uma coisa talvez um pouco mais complicada. Que a Joana: estar no próprio caminho exige coragem para suportar o silêncio e o desconhecido, para desbravar territórios internos que podem ser incômodos, mas que nos devolvem a nós mesmos. Há um nós mesmos que nós não sabemos, tá, Joana? Acho que o importante é isso. É um eu que eu desconheço sobre mim mesmo. Eu não sabia que era assim. E aí eu posso talvez entrar num dos exemplos que o Hillman dá aqui de chamados. Quer ver? Deixa eu achar um aqui. Um eu que eu não sabia que era assim. Tem dois. Tem de um toureiro chamado Manolete, que ele morreu no auge, acho que da carreira, acho que com uns 30 e poucos anos. E tem uma outra escritora que eu acho que é... Quer ver? Colette. Eu acho... Deixa eu ver quem que era esse aqui. Colette Sabino. Aham. Aqui, ó, olha que interessante. Eu vou ler dois exemplos aqui. Eu vou ler primeiro desse toureiro e depois eu vou ler dessa escritora chamada... Eu não sei se é Colette ou Colette, mas eu acho que ela é francesa, que eu não estou achando o nome inteiro dela. Mas aqui, quer ver, ó? Olha que interessante esse eu, o meu eu atuando, meu outro eu atuando que eu desconheço. Olha aqui, eu já vi que tem alguns comentários, mas eu já vou lê-los. Olha aqui, ó. Quando criança, aqui na página 26, no terceiro parágrafo. Quando criança, Manolete, ou Manolete, né, eu não sei o nome dele, como pronuncia, não dava o menor sinal de que poderia vir a ser um toureiro. O homem que mudou o estilo e renovou as ideias de tourada era um menino tímido e medroso. E aqui uma citação direta. Delicado e fraco, tendo quase morrido de pneumonia aos 2 anos, o pequeno Manuel Manolete só queria saber de ler e pintar. Olha que interessante. Numa visão mais causalista, numa visão mais causa e efeito, nossa, olha a criança, está lendo e pintando, olha, vai ser um artista, vai ser um artista plástico, um pintor, tal. Não, aqui ele virou um toureiro. E olha só que interessante. Vivia dentro de casa, agarrado às saias da mãe, a tal ponto que as outras crianças caçoavam dele. Em sua cidade, ele era conhecido como um menino franzino e tristonho que vagava ensimesmado pelas ruas depois da escola. Raramente participava dos jogos de futebol ou brincava de tourada com os outros meninos. Isso tudo mudou quando ele tinha mais ou menos 11 anos e nada importava a não ser os touros. E aqui um comentário do Hillman que vale a pena ler. Transformação radical. Em sua primeira tourada, Manolete, ainda quase uma criança, mantém-se firme, sem arredar pé, e, de fato, ele é ferido na virilha. Isso o deixa inseguro, mas ele não quer que o ajudem a ir para junto da mãe. Quer voltar com os companheiros com que veio. O heroísmo está claramente constelado. O mito do herói chama do mais recôndito do seu fruto do carvalho. Olha que interessante aqui. Vou ler mais um pouquinho, ó, vale a pena. Porque aqui ele vai terminar, depois ele vai para
para um outro autor. Teria havido, desde sempre, uma tênue consciência de chamado? Depois, obviamente, o menino Manolete ficou com medo e agarrou-se à mãe. Aí o Hillman comenta aqui como um bom analista. Seriam as saias da mãe uma metáfora? Ou já ele estaria usando-as como uma capa? Aquela capa de toureiro. Claro que ele se mantinha longe das brincadeiras de toureiro na rua, refugiando-se na cozinha. Como pôde esse menino de 9 anos estar à altura de seu destino? Em seu fruto do carvalho havia touros negros de 500 quilos com chifres afiados investindo em sua direção. Entre eles, Slero, o que lhe furou a barriga e lhe tirou a vida aos 30 anos, fazendo com que ele tivesse um dos maiores funerais já vistos na Espanha. Olha que interessante isso. Aqui o senso de destino, que é fantástico que o Hillman ele pega aqui, é que este senso de destino não está tão claro. E além disso, ele é um quadro completo em si mesmo atuante. Ele vai colocar até um pouco que a noção que nós temos de angústia é porque, de alguma forma, o nosso destino está muito próximo e atuante, dizendo para o que e para onde ele está me levando. E ele está me levando, não é eu que estou o levando. É diferente essa noção. Ele me levar quer dizer que ele está fazendo o trabalho dele em mim, para que eu seja esta melhor versão de mim. Aqui então, ler e pintar não se tornam apenas uma defesa, mas se tornam uma possibilidade até mesmo de perceber o próprio destino atuante nesse sentido, de ver a periculosidade de que ele um dia pode até mesmo me matar, mas ele vai me transformar naquilo que eu sou. O destino não está interessado na nossa vida. Ele está interessado no nosso mais profundamente eu. E ele vai atuar nisso, seja como for. E o Hillman é radical nisso, até porque tem um livro dele chamado Suicídio e Alma, que nesse livro ele radicaliza a noção de alma. Ele vai dizer, ali tem uma frase emblemática ali do livro, que inclusive é considerado a obra-prima iniciática da psicologia arquetípica, de que se a alma quiser se matar, ela vai. Ela não está se importando com isso. Ela está se importando, na verdade, com o que é o que mais profundamente eu. Isso não faz sentido, não faz lógica para manter as coisas em ordem, manter a vida da forma como ela foi estipulada. Até porque a vida, quando ela foi estipulada por alguém que não sou eu. Ela foi sonhada inicialmente por alguém que não sou eu. É o próprio... A gente tem um monte de frases dentro da psicanálise, né? Mas o próprio Winnicott, quando ele diz que o bebê não existe, é mais ou menos isso. Ele não existe porque ele é uma criação quase que total ali, ou se não total, da própria fusão ali entre pai e mãe. Para ele poder existir, ele precisa primeiro aprender a sonhar. É ali que a gente começa a existir. É dentro do nosso sonhar que a gente começa a existir. É onde começa a atuação desse chamado. Mas, vamos ver que tem comentários aqui. Aqui, a Joana. Ah, não, isso aqui eu já tinha lido, né? Ah, aqui, ó. Eu li ou não li? Deixa eu ver. Não, eu li sim. A Enila. Me lembrou um trecho do Lavoura Arcaica, né, do Raduan Nassar, que sobre o destino da semente em tornar-se a árvore e finalmente a mesa onde a família se ramifica como que em galhos, uma imagem de vir a ser. E ali no Lavoura Arcaica até a gente pode colocar que é um livro interessante, porque ali ele vai colocando sobre um adoecimento em relação a manter-se dentro dessa família, né, Enila? O Raduan Nassar é brilhante nisso, eu acho que é a obra mais brilhante dele, dentre todas. Ele tem diversas, mas o Lavoura Arcaica ali tem um quê ali, assim, a mais,
Mas ali acontece isso, manter-se dentro dessa família patriarcal, binária, que tem-se o correto a se fazer por gerações e gerações, você tem que fazer sempre a mesma coisa. E aqui ele vai mostrando ali como aquilo vai adoecendo os sujeitos dentro dessa família, seja de um lado, seja dos dois lados. É que um lado aparece isso, fica mais proeminente, do outro não. Porque o outro lado é subserviente, é colado, é ligado, continua um trabalho da própria geração ali, desse patriarcal. Né? Que esse patriarcal que vai dividindo os sujeitos, vai dividindo a família ali, impedindo dela se relacionar. Ela tem que ser funcional. Ela tem que ser uma família que funcione para um bem maior que já foi estipulado por uma outra pessoa que nunca eu conheci. E isso é interessante porque isso acontece dentro da nossa sociedade. Quantas e quantas famílias não têm mais a sua ligação em relação à sua raiz? De onde eu vim? Como é essa família? Qual que é a história dessa família? Percebe-se que muitas, até mesmo das próprias figuras, seja materna ou paterna, mas tem-se muito da própria figura paterna, que é uma figura que tenta omitir diversos pontos, diversos acontecimentos da própria vida, para que exatamente se sobressaiam os pontos em que teve ali um sucesso. Quase como uma vergonha para a figura masculina ela dizer que ela não teve sucesso, ela fracassou em alguma coisa. Imagina, então você vai se omitindo essas coisas. Inclusive vai fazendo o silenciamento das figuras que, digamos assim, não são adaptáveis, não são correspondentes a esse tipo de dinâmica. Que se alguma coisa fracassa, ela tem que ser corrigida firmemente, para que ela volte nos caminhos corretos. Gente. O caminho correto ali que quase que mata ali, né? Qualquer diferenciação, qualquer coisa nova, qualquer coisa interessante que aconteça dentro desse lugar. Né? E comentar um pouco sobre Lavoura Arcaica. A Gleide. O filme Promessa ao Amanhecer aborda bem o que estamos lendo aqui. Não conheço este filme, viu, Gleide? Mas interessante. Depois eu vou dar uma olhada. Promessa ao Amanhecer. Eu não conheço esse livro. Esse filme, desculpa. Joana. E é interessante que a tensão central do livro sobre a luta entre permanecer no espaço que já não comporta ou seguir o chamado com sua pulsão interior. É bem isso. Se a gente fica nesse familiar, é quase como se, digamos assim, ao invés de me tornar árvore, eu tenho que manter uma árvore maior do que eu, mas ela vai sugando a minha própria seiva. É a imagem aqui possível da gente pensar. Mas aí tem uma outra que eu gosto bastante. Eu adoro essa imagem. Quer ver? Deixa eu ver se tem... Aqui. Aonde está aqui? Fala um negócio tão legal aqui. Aqui, ó. Isso aqui vai casar com o que a gente está falando em relação à lavoura arcaica. Quer ver, ó? Aqui... Ele vai colocar aqui no início da página 30 do livro. Olha que legal isso aqui. Colette ou Colette, eu não sei o nome dessa autora, sabia com a mesma certeza o que ela não queria na sua vida: escrever. Embora aos 6 anos, e já sabendo ler muito bem, ela se recusava a aprender a escrever. Citação direta. Não, eu não ia escrever, eu não queria escrever. Quando a pessoa sabe ler, pode penetrar no reino encantado dos livros. Por que escrever? Quando era jovem, eu nunca, repito, nunca quis escrever. Não, eu não me levantava na calada da noite para escrever poemas na tampa de uma caixa de sapatos. Não, jamais joguei palavras inspiradas ao vento oeste nem ao luar. Não, nunca tive boas notas em redação entre os 12 e os 15 anos. Pois eu sentia, e cada dia com mais intensidade, que eu era feita exatamente para não escrever. Estamos falando de uma escritora, tá bom? Eu era o único exemplar daquela espécie, a única criatura enviada ao mundo
Precipitadamente para não escrever. Não sei se é precipitadamente, é precipitadamente. Sinceramente, essa palavra aqui eu não tenho conhecimento. Olha que interessante, eu vou ler mais 2 parágrafos aqui, ó. Quer ver? Deixa eu ver se ele vai colocar aqui mais. Vou ler esses 2 aqui, é isso mesmo. Aqui é o Hillman dizendo de novo. Quero recapitular que o que aprendemos até agora sobre como o destino afeta a infância. Em Collingwood eu acho que é um filósofo, não me engano, me corrija se eu estiver errado. Uma anunciação inesperada, né? Nossa, de repente descobri ali tal coisa. Em Manolete e Colette, não sei o nome dela, uma inibição que os fazia recuar. Da mesma forma, vimos em McClinton, né, uns outros exemplos de biografia que ele está colocando, Menuhin e Colette, uma obsessão pelos instrumentos que possibilitam a realização. E vimos a discrepância entre a criança e o daimon. Acima de tudo, vimos que o chamado se dá de maneiras curiosas, que diferem de pessoa para pessoa. Por isso mesmo é que o Hillman ele não vai tratar de fazer conceitualizações, porque de alguma maneira conceitualizações criam manuais. Como tratar isso, né? Então, os manuais, eles não se aprofundam tanto nessas questões mais íntimas, mais pessoais. Não há um padrão geral, mas sim um específico para cada caso. Claro que ele não vai negar aqui também a importância da conceitualização, da metodologia principalmente. Ele não vai negar essas coisas, tá, pessoal? Mas ele vai dizer que não é isso que vai fazer com que eu chegue à minha melhor versão, mas é o meu chamado que vai pegar estas ferramentas metodológicas e trabalhar por ele mesmo. Nem todo mundo usa uma caneta da mesma forma. Tem pessoas que usam para escrever, tem pessoas que usam para pintar, outras pessoas que usam para desenhar, outras pessoas que usam, sei lá, para fazer malabarismo. Até tem um negócio legal que tem pessoas que fazem esculturas minimalistas. Não se usa da mesma forma. Não é a ferramenta que dita o que eu tenho que fazer. É o que eu tenho que fazer que me instrui para que eu me inspire a utilizar ferramentas. É uma inspiração. A ferramenta é um desejo de expansão que se manifesta através de algo que me facilita o acesso, que é, no caso, a ferramenta. Prender o cabelo. Ah, tá, deve ser um dos exemplos aqui que a gente está comentando, né, Glide? Mas aqui ele continua, nesse parágrafo aqui que ele vai casar com o que a gente estava conversando sobre o lavoura arcaica aqui, ó. No entanto, qualquer leitor com um faro freudiano aguçado terá detectado um fator comum. Todos esses pais, o de Collingwood, o de McClinton, o de Menuhin, o de Colette, é como se o que o pai pudesse facilitar explicasse a vocação da criança. Essa, entre aspas, falácia parental, como vamos desenvolver no capítulo assim chamado, é difícil de evitar. A fantasia da influência parental sobre a infância nos segue pela vida afora muito depois de nossos próprios pais serem apenas fotos esmaecidas. Portanto, muito do poder que eles têm vem da ideia desse poder. Olha a sacada que o Hillman tem. Ele tira a relação causalista para ver a relação da fantasia. Não é o meu pai ou minha mãe ou coisa do tipo que tem o poder sobre mim, mas é a fantasia, a ideia desse poder que permanece comigo de alguma forma. E aí ele continua. Por que nos apegamos à falácia parental? Como essa falácia ainda conserva para nós uma função parental confortando-nos? Acho que a pergunta dele é até um pouco retórica, né, Hillman? Teremos medo de admitir o daimon em nossa vida.
Medo de que ele possa ter nos chamado uma vez, possa ainda estar chamando. E então vamos nos esconder na cozinha? Refugiamo-nos em explicações parentais, em vez de enfrentarmos as exigências do destino. Interessante isso. Aqui ele vai colocando como é confortante, e é realmente, né? A gente pode ver isso na clínica. Aqui, para quem é clínico, para quem faz análise, é muito nítido ver ali como existem discursos que insistem em não sair do lugar, porque continuam dentro dessa falácia parental que ele está comentando aqui, de, puxa, eu sou assim porque mamãe me tratou assim quando eu tinha tantos anos e tudo mais, tal, ou eu não tive um apoio do meu pai, pipipi, popopó. Isso tudo ele está colocando como sendo uma recusa a seguir o seu próprio destino, o seu próprio caminho. Colocando, então, numa complexidade de que ali no nosso próprio caminho não tem papai e mamãe. Ali não cabe essa explicação. E até talvez, pelo contrário, essa explicação não faça o menor sentido. Esse tipo de olhar não faz o menor sentido para a alma. Fala, beleza, se você nasceu aqui, bacana, tudo mais e tal. Mas talvez aqui você esteja aprendendo a ser quem você é e não em quem você deveria ser. A partir do momento que você fica colado muito em papai e mamãe, né, nessa falácia parental, como é que é a palavra que ele usa aqui? É um medo de admitir. E aí é um ponto, porque o que acontece? Pode ser que, tá? Não estou fazendo uma coisa reducionista, mas muitos dos discursos que nos colocam numa postura explicativa do tipo, eu sou assim porque eu tenho TDAH, eu sou assim porque eu tenho não sei o quê, eu sou assim porque, eu tenho depressão crônica. Não negando que essas coisas existem, que esses transtornos existam, tá? Não é nesse sentido. Porém, a partir do momento que eles explicam quem eu sou, ao invés deles serem um motivador para que eu tenha um próprio disparate em relação a mim, porque uma coisa é assim, imagina, por exemplo, Beethoven falar, eu não posso tocar piano porque eu não tenho uma audição boa. É pelo contrário, o próprio Adler entendeu isso muito bem. É exatamente nesse ponto em que está todo o meu dom, toda a semente acontecendo ali. Eu tenho TDAH, então beleza. O que você tem de diferente em relação a esse TDAH? Então, ao invés de a gente simplesmente jogar fora um diagnóstico ou abraçá-lo como se fosse a explicação para tudo, a gente trabalha com ele, a gente lapida. Puxa, se eu não escuto muito bem, pensando no Beethoven, por exemplo, talvez isso me dê uma motivação a mais para tocar com mais firmeza, que era o que o Beethoven fazia. Então ele fala, ele clicava naquela jossa daquele piano, com vontade. Isso era Beethoven, isso era o caráter de Beethoven. Ele não colocava se ele era bonitinho e tal. Ele não é um Vivaldi, ele não é um Bach, é Beethoven. Então ele senta o rei no teclado, para que ele consiga se escutar. O Beethoven ele não era surdo, ele tinha uma deficiência auditiva, ele não escutava acho que 60%. Então ele sentava o dedo no teclado, que era para ele também. Acontecia a música nele, ele sentia a música de outra forma. Era vibrante. Para o Beethoven a música tinha que ser vibrante. Tinha que vibrar além da escuta, além dos ouvidos. É diferente. E aqui seguimos. Tem um comentário da Enila. Se as fantasias podem mudar, a fantasia sempre está mudando. Esses pais internalizados também podem mudar. Estes pais, eles podem ter até vamos colocar nesse sentido, que eles podem ter a distância deles, eles podem ser eles mesmos e não eu. Eles deixam de me explicar e passam a ser quem eles são. Meu pai era assim, bacana, tal, mas eu tenho lá minhas diferenças. Sou filho dele, tenho ali algumas coisas parecidas, bacana, mas eu tenho lá minhas diferenças. E isso me interessa mais.
Isso é bacana, porque se eu ficar me explicando por ele, todas essas minhas diferenças vão por água abaixo, que é um pouco o que acontece mesmo ali no Lavoura Arcaica, que foi citado aqui. Aqui a Tatiana. A alma está ligada a essa profundidade, o tempo todo, né, Tatiana? A alma é uma ligação em profundidade, com profundidade, na profundidade. São essas as preposições que nos localizam onde ela acontece. Ela não está preocupada em relação a... Por quê? Aí vamos colocar um pouquinho de... Ela está preocupada com isso porque é onde acontece a transformação mais íntima em mim. É na profundidade, nas minhas profundezas. É na minha morte que eu posso ganhar uma vontade de viver ainda maior. E não na minha vida. Na minha vida talvez seja um saco. Seja um saco a forma como eu esteja vivendo. Por até melhor que ela seja, por até bem estruturada e confortável e segura que ela possa ser. Mas ela pode não ser animadora. Aquilo que em nós flui, é o que nos traz uma... Eu tenho uma imagem muito bonita, tá? Eu vou fechar hoje a live, ainda tá acabando o nosso tempo. E aí eu vou perguntar, tá, pessoal? Mas vocês querem uma terceira parte dessa ou já tá bom? A gente passa para um outro tema. De a gente fechar aqui a questão da vocação. Aí fica a pergunta. Se ninguém responder nada, a gente vai passar para um próximo tema na próxima live. Mas uma imagem muito bonita, muito interessante que me veio esses dias na clínica, foi uma paciente que comentou uma imagem belíssima de quando ela era criança e ela morava, ou ela ia visitar, se não me engano, uma fazenda, um sítio, aonde tinha a luz, ela era movida por um moinho, que tinha uma represa e movia um moinho, que era um moinho de fazer fubá de moinho de água, alguma coisa assim. E ela falava que tinha uma lâmpada naquele moinho, e quando aquele moinho parava de girar, a lâmpada ia apagando, e aquilo era um terror para ela. Se a gente puder falar isso de uma forma psicológica, é como se a gente pudesse colocar no seguinte sentido: aquilo que em nós move o nosso moinho, esta pequena luz, esta lâmpada, quando para de se mover, ela vai se extinguindo. É aí que talvez more a minha morte. Se eu parar de me mover, eu deixo de ver as coisas, eu passo a morrer. Para mim mesmo. Eu deixo de ver a minha vida acontecer. Ficamos por aqui então. Aqui o pessoal dizendo, por mim podemos continuar nesse tema, então, que queremos uma terceira parte, então vamos fechar na live que vem a vocação pessoal, sim. Lembrando que este domingo não tem devaneio de domingo, tem no próximo, que nós iniciaremos um outro capítulo, para quem está acompanhando também os devaneios de domingo. E se eu puder recomendar esse livro para quem puder ter, para quem quiser o PDF, inclusive eu acho que a Enila comentou que ela tem um PDF, né, para quem assina a página, vai ter então ali, eu acho que a Enila vai enviar pelo canal do Freud Estupefato. É um livro muito gostoso de ler, repito, ele é um livro de mais literatura. Ele é um livro muito bom de ler. Ele não se preocupa tanto em fazer uma psicologia e tudo mais. O Riemann ele vai quebrando essas conceitualizações para vermos melhor os nossos daimons, o nosso destino acontecendo. Aqui a Nila comentando, estou impactada demais para comentar alguma coisa. Live linda, que ótimo, Nila, fica muito feliz. É bastante coisa para refletir, muito bom. Eu que agradeço, pessoal. E por hoje, então, encerramos o nosso encontro aqui de 1 horinha. Agradeço muito a colaboração e a participação de todos vocês que nos ajudam aqui com os comentários, nos indicam, também nos apontam aqui, fazem os sinais para o nosso caminho para ver como estamos seguindo. Muitíssimo obrigado, pessoal. Nos vemos semana que vem, na quarta-feira, e na semana que vem também, para quem acompanha, nos devaneios de domingo. Até lá!